Bom, gente, então, a professora Nandiara já havia colocado anteriormente, essa vai ser uma conversa, né, um bate-papo sobre a neurofisiologia na educação, não na educação, não, na verdade, é no ensino, né? O termo educação, ele não se aplica, embora a gente use muito essa denominação de educação, na verdade, a gente tem que falar de instrução, e do ponto de vista da neurobiologia, o que nós temos é uma instrução, e não um processo de educação, né? Um professor costumava dizer que a educação é aquilo que a gente recebe em casa. E a instrução é aquilo que a gente vai receber na escola, né? Bom, então, quando a gente fala em neurociências, né, nós acabamos sempre pensando nas neurociências de uma maneira até um pouco mais distante, um pouco mais distanciada do nosso dia a dia, ou então simplesmente você pensa em algo relacionado a um laboratório, coisas do tipo, né? Só que recentemente não, na época desde o doutorado, na verdade, me ocorreu algumas dúvidas sobre até que ponto aquilo que a gente aprende dentro das neurociências é possível você transportar isso para uma sala de aula, né? É algo bastante complexo, não é fácil. Então, vamos iniciar fazendo a seguinte pergunta, né? Por que neuropedagogia? Então, essa é uma pergunta que eu tenho me feito há bastante tempo. Talvez vocês tenham ouvido falar até de uma forma como se fosse um modismo, né? E neuropedagogia, neuroaprendizagem e tal, e isso é muito comum quando você acaba tomando um conteúdo que é mais técnico e passando para um público que não tem um conhecimento mais aprofundado daquela área, né? Então, isso é muito bom porque traz a necessidade, mostra a necessidade da academia se aproximar da sociedade, mas, assim, também traz alguns perigos, né? Porque as pessoas acabam colocando um neuro na frente de qualquer coisa e aí fica parecendo que aquilo é a solução para todos os problemas, né? Então, por que neuropedagogia? A professora Nandiara já tinha dito aí no começo que quando você se predispõe a ensinar uma pessoa, por exemplo, a ler e a escrever, esse é um processo extremamente complexo, né? Que nós realizamos isso há séculos, tá? Há muitos séculos, mais ainda até milênios, posso dizer. Porém, muito pouco se avançou nesse aspecto. Como eu tenho algo muito complexo, ele sempre foi tratado de uma maneira como uma black box, uma caixa preta, ou seja, aquela caixa que eu vejo o exterior, mas não sei o que tem dentro. Eu sei o tamanho dela, sei as dimensões da caixa, mas não sei o que tem dentro da caixa, né? Você vê o resultado, mas você não sabe como o cérebro fez para obter aquele resultado. E isso é o que as neurociências ela tem tentado trazer para a gente, tá? Então, esse processo ele acaba permitindo que eu espero pelo menos que a gente possa no futuro muito próximo conseguir. Eu estou meio falhando assim porque eu estou tentando ainda aqui resolver o problema da outra máquina e ela dá alguns tiltzinhos aqui, mas vamos seguir adiante. Então, assim, eu acho que no futuro muito próximo a gente vai conseguir trazer já muito desse conteúdo que nós estamos aprendendo dentro dos laboratórios para a sala de aula, tá? E quando eu falo em neuropedagogia, existe um problema da limitação, ou seja, quanto os meus modelos de conhecimento, os meus modelos de aprendizagem, eles vão me permitir melhorar esse conhecimento para trazer à sala de aula, tá? Então, veja só, é mais ou menos o exemplo que eu dou para vocês, assim, o nosso cérebro, ele funciona de forma em conjunto, nós temos vários tipos de células ali funcionando. Essas células, a característica básica delas é que elas conseguem se conectar umas às outras, tá? E esse processo de conexão é um processo ativo, que ele vai mudando de acordo com as nossas necessidades. Então, toda vez que você aprende algo novo, o seu cérebro ele se modifica, literalmente, do ponto de vista físico falando,
ele vai se modificar do ponto de vista físico e do ponto de vista químico. Então, cada comportamento, cada palavra nova que alguém aprende, uma criança aprende, aquela palavra ela é gravada no cérebro do indivíduo não como uma sequência que nós vemos, por exemplo, aqui na página. Tá? A palavra ela vai ser guardada de uma maneira muito estranha para muitos de vocês. Eu vou mostrar aqui agora. É uma maneira extremamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Por exemplo, se você ler aqui na tela, como adquirimos conhecimento, então essa frase, nós temos a impressão de que no nosso cérebro, essa frase ela está sendo exatamente passada, como se fosse um filme. Mas vocês vão se assustar ao saber que, na verdade, nada disso aqui que nós estamos vendo vai aparecer como se fosse um filme de verdade. Então, como se fosse essa página aqui que você está olhando para ela. Então, cada letra, cada caractere, ou cada grafema, ele vai sofrer um processo de quebras, né? Nós temos os chamados módulos, a gente vai falar sobre eles agora. Esses módulos, eles vão fragmentando esses caracteres, né? E na medida que eles vão sendo juntados, reconectados, é que vai emergir a palavra que nós estamos lendo, que está diante da gente. Então, tudo que você vê no mundo, na verdade, é um processo que nós chamamos de detecção de padrão. Tá? Um padrão é, por exemplo, se eu vejo essa letra ou C aqui no começo da frase, esse caractere, você pode ter certeza que em seu cérebro ele está formando um padrão. Então, este padrão, ele nos permite gerar uma memória dentro do nosso cérebro. Assim, imagine que você tem uma reta, tá? Todo mundo sabe que uma reta ela é formada por uma junção, uma união de pontos. Então, digamos que essa reta é formada pela adição de pontos simples. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, você vai ter uma reta praticamente infinita. Tá? Então, uma coisa é eu ter o desenho da reta, a fotografia dessa reta. Outra coisa é eu ter a, a regra que me permite formar qualquer tipo de reta. Então, para isso, eu vou fazer uma pequena brincadeirinha aqui, prática aqui com vocês, e vocês vão entender o que é essa detecção de padrão. Tá? E o desafio que eu vou dar para o córtex de vocês, isso quem vai fazer é uma estrutura no cérebro de vocês chamada de córtex. Tá? O desafio para o córtex de vocês vai ser movendo apenas 3 bolinhas, vocês irão colocar o ápice, que está em cima, para a parte de baixo. Tá certo? Então, eu vou dar... Normalmente, as crianças conseguem fazer isso em 10 segundos, 15 segundos e assim por diante. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou dar 1 minuto. Tá? Então, contando a partir de agora, tentem resolver esse processo. De novo, só para entender a regra, vocês só podem mover 3 bolinhas, e dessas 3 bolinhas, vocês vão virar esse triângulo de cabeça para baixo. É bem simples, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. É muito simples. Vou mover a bolinha da lateral do ponto. Vou mover essa da extrema direita para cima. E a que ficou em cima, eu vou mover logo para baixo. Tá? Bem simples, né? Recapitulando. 3. Certo? Então, o que a gente acabou de ver aqui é a maneira como o nosso cérebro, o córtex de vocês, e o meu também, identifica padrões. Isso é a formação de padrão. Tá? Agora que vocês já sabem, mesmo que não resolveu no tempo que a gente tinha estipulado aqui, agora que vocês já sabem como resolver, é natural que o cérebro tenda a criar uma regra. Dizer assim, eu vou mover a bolinha primeira da lateral para o ponto do centro e girar as outras, né? No sentido anti-horário. Então, a partir desse ponto, você já criou uma regra. Então, o que o nosso cérebro faz ao criar uma regra é isso que nós chamamos de detecção de padrão. É exatamente esse processo. E a gente faz isso o dia todo, todo instante, desde o momento em que, antes ainda de nascer,
a gente já começa a detectar padrões. Tá? E de onde esses padrões vêm? Como eles são gerados? Bom, os padrões são gerados pela estimulação do ambiente. Tá? Ainda lá no útero, o bebê ele já está ouvindo sons e enxergando alguns clarões, alguns reflexos, né, de luz mais intensa, quando no momento que ele já está de olhos abertos. Então, esses sinais sensoriais, eles vão moldar o cérebro do bebê e depois do nascimento, eles vão continuar moldando o cérebro da criança ao longo de todos os anos vindouros. Tá? Ele vai continuar fazendo esse processo de modificação. Então, em determinado momento, existem aqueles padrões que o cérebro vai ter que lidar com muito maior frequência. Por exemplo, o rosto dos pais, a voz, o timbre de voz do pai, da mãe, dos familiares, tá? O próprio nome dele, ele começa a aprender. Então, todo esse processo vai gerando marcas que vai mudando, moldando também o córtex cerebral do indivíduo, tá certo? Bom, então, nesse momento, a gente começa a falar de córtex, aí já vem alguns, alguns termos, alguns tópicos que para alguns pode soar um pouco mais estranho quando a gente fala em córtex, porque córtex significa casca. Então, nós temos nessa superfície aqui em cima do cérebro 6 camadas, tá certo? Toda essa parte que vai mais ou menos daqui, envolvendo todo esse caminho aqui, forma o que nós chamamos de neocórtex, né? Ou seja, um córtex novo. E esse neocórtex, em nós mamíferos, ele assume algumas peculiaridades, porque ele se especializou em encontrar padrões em coisas que normalmente você não vê um padrão definido. Então, toda vez que uma criança olha para um objeto, ela olha para uma paisagem, por exemplo, o que o cérebro dela está tentando fazer, e o seu também, é encontrar um padrão. Quando você olha para um conjunto de árvores, uma floresta, você vai tentar encontrar um padrão na superfície daquelas flores, daquelas folhas. Então, esse processo de encontrar um padrão em tudo que a gente olha, em tudo que a gente ouve ou vê, é a característica fundamental dessa estrutura que nós chamamos de neocórtex. Aqui vocês estão vendo que o nosso cérebro, por dentro, ele tem um monte de coisas parecidas com fios. Tá vendo aí? E, na verdade, são fios, sim. Né? Nós vamos ter vários fios. Esses fios, eles permitem que uma área do cérebro se ligue a outra área. Tá? E aí que está a beleza da história. Essas ligações, elas não são ligações físicas de maneira fixa. Elas são ligações que ocorrem quimicamente dentro de um determinado momento. E elas também podem ser perdidas, da mesma forma que elas foram criadas. Aqui a gente tem ainda detalhes mais aprofundados dessas ligações. E o que são esses cabos? Esses cabos são parte das células nervosas. Né? A célula nervosa principal, que nós chamamos de neurônio, ela tem essa característica bem diferenciada, que ela tem um prolongamento enorme no seu final, e esse prolongamento ele pode ter até mais de 1 metro, ele pode ter até metros de comprimento. Então, dentro do cérebro, é óbvio que não existe essa possibilidade, mas nós temos, por exemplo, prolongamentos que saem do hemisfério esquerdo e passa diretamente para o hemisfério direito. Tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui no meio é uma estrutura chamada de corpo caloso. Ela permite, todas essas fibras aqui, ó, permite que o hemisfério esquerdo se comunique com o hemisfério direito do seu cérebro. E se isso não acontecer, por exemplo, é um dos casos mais frequentes, a acalosia, ou seja, a má formação desses cabos aqui, ou a baixa densidade desses cabos, é um dos processos mais frequentes que leva à paralisia cerebral, né? Essa deficiência de comunicação entre um hemisfério cerebral e o outro hemisfério. Então, no nosso dia a dia, a gente realiza coisas que você nem imagina. Tá? Então, a forma, como o nosso cérebro está conectado, um hemisfério se conecta a outro, permitiu que fosse possível você fazer muitas coisas fragmentadas, divididas em diferentes partes do seu cérebro. Por exemplo, no hemisfério esquerdo, a gente resolveu
a colocar coisas como a fala, semântica, a parte de raciocínio lógico, as atividades voltadas para a parte numérica, tudo isso no hemisfério esquerdo. Já no hemisfério direito, essas informações elas são complementadas, por exemplo, enquanto no hemisfério esquerdo eu tenho a palavra, o nome do objeto, no hemisfério direito você vai tender a guardar a forma do objeto. Então, isso é brilhante. Então, é mais ou menos assim, um lado guarda a forma, o outro lado guarda o nome. Um lado nomeia, o outro vai dar a estrutura daquele objeto. Então, por exemplo, em uma parte você vê o nome da pessoa, no outro você vai ver o rosto da pessoa, certo? Então, isso é muito interessante, porque essa divisão de tarefas, ela permitiu ao nosso cérebro desenvolver estruturas muito complexas, mas bastante complexas, dentre elas a linguagem, né? O ser humano, ele é o único, mesmo dentre os mamíferos, mesmo dentre os primatas, que consegue desenvolver uma linguagem baseada em uma cultura, né? Nenhum outro animal tem cultura além do ser humano. Nenhum outro animal desenvolveu cultura. Então, a nossa linguagem, por exemplo, ela foi, vamos dizer assim, herdada de uma área da qual nosso cérebro, a princípio, ele não tinha intenção, vamos dizer assim, nesse sentido, ele não tinha intenção de que aquela área fosse usada realmente para a linguagem. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: nós não nascemos para falar, tá? Então, o nossos circuitos de fala, eles foram se aperfeiçoando nesses últimos 7.000 anos, né, 10.000 anos, nosso circuito de fala foi se aperfeiçoando, de maneira que a gente começou a usar parte das células que estão aqui atrás, olha, aqui embaixo, essa região é chamada de inferotemporal, ela está no lobo temporal, nossa, que falta me faz meus sistemas de imaginamento. Olha só, isso aqui é a região temporal, tá? Essa aqui é a área temporal, e esta área temporal, aqui embaixo, é chamado de ínfero temporal. É exatamente aqui, nessa região, tanto do hemisfério esquerdo quanto no direito, que nós vamos ter abrigado o processo da fala. Então, como eu disse para vocês, né, não existem indícios de que anteriormente a esse período de 10.000 anos para cá, a gente usasse esse sistema para fazer o processo iniciar o processo da escrita. Tá? O que é interessante é que a representação do som ela se estabeleceu muito depois da representação das imagens. Então, nós primeiro aprendemos a desenhar, foi depois que nós aprendemos a falar. E aí, eu já tinha começado isso com a professora Nandiara, eu sempre bato muito nessa questão do desenho e na forma, no porquê que o nosso sistema de ensino, inclusive nossas pesquisas pedagógicas, elas teimam em não explorar a imagem, não explorar o desenho antes da escrita, ou concomitantemente, né, um trabalho com o outro, já que o nosso cérebro ele aprendeu a desenhar muito antes de escrever. Então, se eu consigo fazer algo tão complexo quanto desenhar, né, e a escrita, que também é algo bastante complexo, mas ela veio depois. Então, se eu consigo reproduzir a forma do meu mundo, as formas, as estruturas, né, por que não usar isso como um aliado para eu aprender também a falar e eu alfabetizar pessoas, já que o processo da linguagem, da escrita, ela passa pelo desenho dos fonemas, né? Então, eu vou colocar uma representação de um som. Todas as letras, os caracteres, eles são, na verdade, um desenho da representação do som. E, por convenção, nós criamos uma regra para dizer que uma coisa pontuda para cima com um traço no meio tem um som de um A, né? Um som estranho, a princípio, um som gutural qualquer,
e a gente convencionou que essa representação ela tinha uma associação. Então você vai ver que a leitura, o processo da leitura e da escrita, nada mais é do que você ter esquerdo, um hemisfério esquerdo que trabalhando em parceria com o hemisfério direito, no qual um traz a grafia da palavra, no caso do hemisfério direito, e o hemisfério esquerdo vai trazer a representação daquele som. Tá? Então, por esse motivo, eu sempre chamo muita atenção em relação ao uso de desenhos, porque eu tenho muita certeza que se o nosso cérebro ele aprendeu primeiro a desenhar para depois ele aprender a escrever, então acho que a gente está, de certa forma, atropelando as coisas. Então, eu acabo estimulando o indivíduo a escrever primeiro, para depois eu, lá no finalzinho, de vez em quando, no final, na sexta-feira, eu colocar uma aula de artes, por exemplo. Né? Mas também não é para trabalhar com aqueles desenhos xerocados, mimeografados, como eram antigamente, para a criança reproduzir. Eu tenho que usar aquilo como um aliado para que o cérebro dele aprenda a encontrar padrões, né? no processo da leitura e também no processo da escrita. Tá? Pessoal, é o seguinte, se alguém quiser fazer alguma colocação, pode dar um alô, não tem problema não, tá? Sem... Nandiara, tem alguma colocação a fazer até agora? Não, professor, até aqui está tudo ok, pode seguir. Qualquer coisa a gente vai fazendo as contribuições, mas está tudo bem por enquanto, pode continuar. Tá bom, eu vou tentar, daqui a pouquinho, eu vou tentar dar uma pausa, tá? Rapidinha, de uns 5 minutinhos, para até ver se eu conseguir iniciar aqui o outro equipamento. E aí, caso não consiga, ou pelo menos aqui um mapa 3D para a gente poder trabalhar com nossas estruturas anatômicas, porque nós vamos precisar, tá certo? Então, veja só, falando das estruturas, tá? Então, o nosso cérebro ele acabou fazendo esse processo de transformação e se adaptando ao ambiente. Então, é como se o nosso cérebro é como se ele fosse um grande camaleão, cuja necessidade, o ambiente é quem dita, e ele vai se moldar, ele vai criar suas estruturas de acordo com aquilo que o ambiente vai passar para ele. Então, aquilo que o ambiente nos projeta como desafio é o que o cérebro tenta resolver. E assim eu também vejo a parte da aprendizagem no nosso sistema de ensino, como deveria ser. Ele deveria ser voltado para as nossas necessidades, nossas demandas, no sentido de que quando eu começo a ensinar alguém, eu preciso de uma motivação. Então, se eu não tenho essa motivação, fica difícil você explicar ao indivíduo do porquê fazer algo, do porquê estudar raiz quadrada, se eu não faço a menor ideia do que é uma raiz, né? E por que é quadrada, pior ainda, né? Por que é um produto notável? Então, são termos que a gente começa a aprender e a gente vai colocando no nosso dia a dia, e a gente vai apenas memorizando esses termos, mas algo desconectado do nosso processo que o cérebro está tão acostumado a fazer, que pego um produto notável, aqui uma raiz quadrada aqui desse lado, e do lado de cá a representação dela, ou seja, aquilo no meu mundo. Né? Ou seja, o que é uma raiz quadrada no meu mundo, o que é uma raiz quadrada no mundo do hemisfério direito, o que é uma raiz quadrada no mundo do hemisfério esquerdo. Então a gente precisa ter esse bom senso, e acho que já está mais do que na hora de começar a fazer esses processos de adequação. Já que tudo que nós aprendemos até hoje foi simplesmente por uma necessidade. Tá? É evidente que tem alguns traços na nossa cultura que não estão diretamente ligados à necessidade, mas existe uma motivação. E essa motivação, ela vai impactar diretamente naquilo que eu chamo que são os processos de decisão. Tá? Então, quando eu observo alguma coisa, uma palavra, por exemplo, como essa que ficou bem clarinha aí, a bola, o que você vai tentar ver se a gente tivesse um microscópio bem grande, o que a gente iria observar o nosso cérebro em funcionamento seria o seguinte: o nosso cérebro ele tem um padrão
tá? É um padrão, uma arquitetura, algo anatômico, chamado de microcoluna cortical. Aí você fala, que palavrão é esse, né? A gente lembra aqui essa superfície do cérebro que eu mostrei nesse instante, tá? Essa parte externa, a mais externa, é o que a gente chama de córtex, que é a casca. Essa casca é dividida em 6 camadas, tá? São 6, é como um sanduíche, de fora para dentro. Então, dentro dessas camadas, nós temos uma estrutura que se repete várias e várias vezes. Eu tinha visto uma aqui nesse instante. Essas estruturas, elas vão se repetindo por diversas vezes, tá? E na medida que elas vão se repetindo, elas vão formando um padrão de organização. Aqui está uma microcoluna, por exemplo. Então, eu queria que vocês observassem essas microcolunas como se elas fossem, aqui a gente está vendo, 6 camadas, está vendo? Aqui, são 6 camadinhas. E aqui você está vendo que existe uma separação em forma de barril. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma microcoluna daqui de cima até aqui embaixo, que está separada desta outra microcoluna, que está separada desta outra microcoluna. Então, nós temos vários barris. Se você olhar para a superfície do cérebro, você viria algo parecido com esses hexágonos aqui. Ó. Então, pensa bem, essa imagem, vocês tentem assim, abstrair, como se você estivesse olhando para a superfície do cérebro de uma pessoa, você tirou a calota craniana, você tirou o osso ali da cabeça, abriu o crânio da pessoa, e está olhando bem para a superfície que ficou exposta. Se a gente pudesse olhar de uma maneira muito aprofundada, com um microscópio bem poderoso, a gente iria ver padrões parecidos com esses hexágonos aqui. E esses hexágonos, eles desceriam na profundidade de aproximadamente 3 milímetros, formando essa coluna que você está vendo. Então, aqui seria a superfície, o hexágono ia aparecer aqui em cima, aqui outro hexágono, e assim por diante. E nessa profundidade de aproximadamente 3 milímetros, é o que nós teríamos a espessura do tal do neocórtex, que eu já falei para vocês. Tá? Então, olhando para o nosso cérebro, o nosso neocórtex, ele vai ter na sua superfície algo em torno de 300 milhões desses hexágonos. Tá? Alguma coisa da ordem de 300 milhões. É muito. É uma quantidade extremamente grande. Tá certo? Isso não é um número fixo, isso é um número mais ou menos, é chutado, na verdade. E o que é que tem a ver esses hexágonos? O que é que tem a ver essas microcolunas aqui? Elas têm tudo a ver com a aprendizagem e tem tudo a ver não só com a aprendizagem, mas com o nosso comportamento, inclusive em sociedade. Então, veja só, quando você nasce, esse bilhão de células aqui, que são os neurônios, que formam o nosso encéfalo em si, essa quantidade gigantesca de células, tá? Ela vai ter que ser morta, ela vai ter que ser destruída. É um processo chamado de autofagia, tá certo? Então você tem um cérebro assim enorme que nasce com o dobro da quantidade de células, aqui é um, tá? Então essas células que estão aqui dentro, elas precisam morrer até o começo da primeira infância. Então até os 2 anos mais ou menos, o cérebro do indivíduo ele vai precisar perder a metade da quantidade de células com que ele nasceu. Então, todo bebê, quando ele nasce com o dobro da quantidade de células, certo? É uma quantidade bastante grande. Então, ele vai nascer com o dobro da quantidade de células, e estas células, elas vão se autodestruir, algumas, tá? Para isso, para elas sobreviverem, elas vão correr desesperadamente tentando se conectar com as vizinhas. Esse processo é através desses cabinhos que vocês estão vendo aqui, tá? Esse processo de conexão vai ser feito através desses cabos. E se isso não acontecer, ou seja, se aquela célula não conseguiu fazer a conexão, ela está morta. Ela vai ter que morrer. Tá certo? Então, é por esse motivo, na verdade, que quanto mais a gente apresenta estímulos ao cérebro de uma criança que está ali em processo de formação, maiores são as chances de você criar um maior número possível de conexões.
Aí você pode perguntar para mim assim, mas então você quer dizer que se o bebê tiver mais células, ele vai ser mais inteligente? Não, na verdade não. Eu estou dizendo é que se você tiver um bebê com o cérebro mais bem conectado do que os outros, esse bebê vai ser mais inteligente. Ser mais conectado não tem nada a ver com quantidade de células, mas tem a ver com quantidade de conexão. Em média, uma criança, um recém-nascido, ele faz em torno, depois do nascimento, aproximadamente 750 conexões por segundo. É um número fabuloso, né? Então, pense bem, esses cabos que vocês estão vendo aqui, eles precisam se conectar aos seus vizinhos. E esse processo, a velocidade de conexão desse processo, é algo que gira em torno de 750 conexões a cada segundo. Então, você está olhando ali para o cérebro de um bebê e pode ter certeza, ou melhor, para o cérebro não, você está olhando para um bebê e pode ter certeza que ali dentro está uma máquina, uma espécie de TA, fabricando uma quantidade absurda de conexões, tá? Por segundo. É por isso que os bebês são curiosos. O cérebro dele é uma máquina feita para explorar o ambiente. Então, para isso, ele vai querer estímulo. Para isso, ele vai pedir conexões. Um cérebro de uma criança em um ambiente monótono está condenado ao fracasso. Por quê? As conexões vão ser muito diminuídas. Então, se eu tenho pouca conexão, infelizmente, eu vou ter o desprivilégio de reservar essas conexões para criar os meus padrões no futuro. Aí você fala para mim assim, bom, eu entendi a história da conexão, mas eu não entendi essa história do padrão. Eu tenho falado o tempo inteiro em padrão, padrão, padrão. Talvez você ainda não tenha entendido o que é o padrão, né? O padrão, gente, é qualquer coisa, por exemplo, uma letra, um som, qualquer coisa que o meu cérebro precise decodificar. Então, aqui a gente tem uma estrutura, como é bem comum no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente tem uma representação de uma rede neural, ou seja, como essas diferentes áreas aqui, elas se conectam. A espessura do traço diz respeito ao peso, à força dessas conexões. Tá? Então, o bebê, ele vem ao mundo quase como aquela famosa metáfora da tábua rasa. É uma tela quase em branco, né? Isso gerou muita discussão por muito tempo, uma discussão filosófica. Hoje, felizmente, do ponto de vista neurobiológico, a gente já pode sentar e dizer, não, o cérebro vem sim ao mundo com uma quantidade muito, mas muito limitada de padrões. Esses padrões que o cérebro vem trazendo, o cérebro do bebê vem trazendo, eles são aqueles padrões que foram geneticamente moldados. Por exemplo, eles têm um padrão que é para reconhecer quando a energia dele está baixa, ou seja, quando ele está com hipoglicemia. Ele tem um padrão para dizer que, estando com hipoglicemia, ele tem que acionar o sistema do choro, do alarme. Tá? Ele tem um padrão para reconhecer alguns tipos de gosto, como, por exemplo, o amargo e o doce. Esses padrões já são geneticamente inscritos no cérebro da criança. Então, já vem com esses padrões. Mas, fora esses rudimentos de padrões, a gente vem ao mundo praticamente sem nada, pelado, absolutamente sem nada. O nosso cérebro vem bem, vamos dizer assim, ele vem propício a ser moldado pelo ambiente. Então, pensa numa enorme tela que tem alguns traços apenas, e esses traços, eles vão servir de conexões para que você possa criar outros traços. Então, é como se você tivesse vários pilares, e aqueles pilares você vai conseguir criar várias pontes. Tá? E aí que entra o processo da conexão que eu falei nesse instante. Não é o número de células, mas sim a quantidade de conexões. De maneira que quanto maior o número de conexões que eu estou fazendo, maiores são as chances de eu ser um cara inteligente no futuro. Tá? Então, aqui eu tenho redes já separadas. Isso aqui é muito importante, gente. Porque, veja bem,
O que nós vimos ainda há pouco, eu mostrando aqui para vocês, foi um conjunto difuso, né, de conexões. Então, o cérebro do bebê, a princípio, antes da primeira poda que nós chamamos, ele está assim, ó, cheio de células. Essas células, elas não vão contribuir para a aprendizagem, para a inteligência do bebê. Pelo contrário, elas vão contribuir para gerar epilepsia, mas elas não vão contribuir para a aprendizagem. Então, o excesso de célula é danoso para o cérebro e danoso para o aprendizado. E aí, o que acontece? O que a experiência, o dia a dia vai fazer com o cérebro da criança é sair desse emaranhado, esse novelo de fios aqui, descoordenado, para situações como essa, nas quais ele vai ter redes bem organizadas e bem individualizadas. É isso que a gente chama de aprendizagem, tá certo? Então, esse processo ele vai se estabelecendo ao longo dos anos, né, ali na toda a infância, primeira infância, onde você vai ter a primeira poda. E se essa primeira poda ela não acontecer de uma maneira satisfatória, o indivíduo vai ter comprometimentos. Por exemplo, nós sabemos que indivíduos com autismo, essa poda ela não foi bem feita. A maior parte, já temos vários relatos que essas famosas microcolunas aqui que eu mostrei para vocês, essas microcolunas aqui, em indivíduos com autismo, cérebro de indivíduos com autismo, normalmente elas não foram podadas como deveriam. E aí, ao invés de você ter redes bem conectadas, mais isoladas, né, de uma maneira muito mais sólida, você acaba tendo redes mais difusas, como nesse quadro aqui, tá certo? Então, podar essas células, a princípio, é fundamental para se estabelecer o mecanismo de aprendizagem. Se eu não consigo fazer essa poda, eu não vou conseguir estabelecer o processo de aprendizagem. Tá? Isso vai comprometer todo o meu futuro quando eu penso em aprendizagem. Vai comprometer fala, vai comprometer, obviamente, a oralidade, a escrita e assim por diante. Tá certo? Então, isso tudo por conta das conexões. Tá certo? Então, perceba que quando a gente fala em cérebro e inteligência e aprendizado, eu não estou levando em consideração o número de células. Nosso cérebro, quantidade de células não é documento, tá certo? O que vai contar vai ser quantas conexões ele tem, tá certo? E aí você pergunta para mim assim, bom, por que a conexão é mais importante do que a quantidade? A razão, de certa forma, é simples. Veja bem, aqui você tem um padrão no qual essas redes elas estão associadas. Isso aqui é uma rede neuronal, tá certo? E essas redes estão associadas formando um padrão. Toda vez que essas redes forem acionadas nessas mesmas sequências aqui, formando esse padrão, você vai ter a representação daquilo que você viu, daquilo que você memorizou. Se isso aqui for uma frase, isso aqui vai ser a representação da frase. Se aqui for uma imagem ou uma cena que você teve numa viagem à praia, isso aqui vai ser a representação daquela viagem. Isso aqui vai ser a tua memória daquele evento, tá certo? Mas, mais uma vez, é importante que vocês saibam que o padrão, ele é uma coisa móvel. Por exemplo, digamos que, é apenas um exemplo, tá, gente? Uma forma bem grosseira. Digamos que aqui corresponda a letra A, esse padrão. Aqui corresponde a letra B. O meu A não é necessariamente exatamente nessa região aqui como o seu A vai ser. Porque cada cérebro vai responder de uma maneira um pouco diferenciada. É por isso que é muito difícil, eu acredito, num futuro, mesmo num futuro bem distante, a gente conseguir fazer certas interpretações, como, por exemplo, você conseguir buscar memórias de uma pessoa, porque onde eu represento uma determinada cena, ou uma determinada letra ou nome, não é necessariamente a mesma
estrutura que você vai usar para representar dentro do seu cérebro, tá? Os cérebros são diferentes. Não é à toa que algumas pessoas conseguem ser mais inteligentes do que outras. De que maneira? Elas conseguem aprender mais coisas de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, e a resposta para isso está aqui, ó, nas conexões, gente. Quanto maior o número de conexões disponíveis eu tenho, maior vai ser a minha chance de ser um cara bem-sucedido do ponto de vista da aprendizagem. É isso que a gente precisa fazer, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio da estimulação. Quanto mais eu estimulo, mais conexões o cérebro do indivíduo faz. E maiores serão as chances dele conectar com qualquer coisa que ele queira fazer no futuro. Tá? É isso que a gente chama de janela de oportunidades, certo? Então, essas janelas, elas acontecem no nosso cérebro de maneira bem diferenciada, tá? Por exemplo, dependendo da habilidade que você esteja tentando trabalhar na criança, por exemplo, essa janela ela vai ser diferente. Então, por exemplo, a janela para detecção de sons, para música, você treinar o ouvido de uma criança para que ela passe a ter um ouvido absoluto. Um ouvido absoluto é aquele tipo de audição que eu bato uma nota, né? E a criança, o indivíduo, não, a criança necessariamente não, a pessoa, ela consegue, sem uma nota relativa, tá? Ela consegue dizer qual foi o som. Então, por exemplo, a pessoa vê a buzina de um carro. Aí ela diz, isso foi um Ré menor com sétima. Então, esse é o indivíduo com ouvido absoluto. Ele não precisa de uma comparação. Ele simplesmente bateu, ele já diz o que foi. Então, nós sabemos que até os 9 anos, mais ou menos, para que a pessoa desenvolva esse tipo de perfeição no ouvir, é a fase que você vai permitir ao cérebro do indivíduo ser moldado para que ele consiga fazer esse processo. Bom, então esse processo das janelas, elas são fundamentais, porque a nossa escola, ela deveria ser fundamentada exatamente em cima dessas habilidades, respeitando esses períodos. Então, essa já é uma das características que, por exemplo, a neurociência poderia ajudar nos processos de ensino, que era observar as fases pelas quais o indivíduo ele trabalha determinadas habilidades de maneira muito mais competente, né? Então, se você pensar que todas as habilidades que nós desenvolvemos, elas vão estar predispostas até mais ou menos ali os 9, 13 anos de idade, a partir daí, dessa fase, o indivíduo ele tem habilidades, ele vai poder desenvolver suas habilidades, mas vai ter um problema. Antes dessa fase, anteriormente, ele vai ter as conexões que ele precisa. As conexões estavam assim, extremamente difusas. Quando ele chega na adolescência, essas conexões agora, elas vão começar a se estreitar, a se afunilar. Então, é mais ou menos o seguinte, na adolescência, a gente passa a podar as redes, aquele bilhão de conexões que nós fizemos ainda lá atrás, na fase, na infância, e depois que você faz questão elas, então você tinha esse monte de conexões, até ali o começo da puberdade, tá? A partir desse ponto, o que vai acontecer? O teu cérebro vai começar a produzir podas, de maneira que aquele monte de conexões vai se reduzindo a redes bem específicas. E aí, um período que você já vai começar a ter um discernimento para qual é o curso, a faculdade que você vai levar mais aptidão, ou um curso técnico, qual é o esporte que você gosta mais. Então, na medida que o indivíduo ele descobre esses processos, o cérebro dele se sente mais recompensado, por exemplo, se sente mais recompensado em jogar futsal do que jogar hand. E aí,
o indivíduo vai começar a criar uma rede separada e, ao mesmo tempo, ele vai punindo aquelas redes que estavam propícias para o hand, para o vôlei e outros esportes que não é o futsal que ele quer. Então, quando a gente fala em punição, pode soar até um pouco estranho, mas o nosso cérebro é assim o tempo inteiro. Ele usa a punição para te permitir fazer certas coisas em detrimento de outras. Então, imagina esse monte de conexões que nós temos aqui. Você teria um cérebro assim, com várias conexões difusas, sem conseguir formar redes específicas, e você passa a ter um cérebro já mais bem arrumadinho, com conexões já bem mais estabelecidas, tá? Então, esse processo de formação de padrões, ou melhor, de conexões, é que vai nos permitir a desvendar os padrões, tá certo? Então, na medida que a gente vai prosseguindo ao longo de nossa adolescência, nós vamos nos especializando. Então, a gente sai de um cérebro assim, cheio de conexões, para chegar a um cérebro assim, cada vez mais especializado. Tá? Então, você passou por um ensino médio, um ensino fundamental, cheio de disciplinas, português, geografia, história, matemática, física, química, assim por diante, para, na tua faculdade, você agora já está na parte de linguística, na parte de pedagogia, na parte de didática, e assim por diante. Então, você começa a especializar, certo? Então, essa é a característica principal, a característica base de um cérebro que está ficando especialista. Ou seja, aquele monte de conexões agora foram podadas e agora, nesse momento, você tem poucas conexões, ou melhor, poucas redes agora, só que bem conectadas. E aquela disponibilidade de conexões que você tinha antes, agora você já não tem mais. Essa é a dificuldade de uma pessoa já mais velha aprender a falar outro idioma e assim por diante. Então a gente falava sobre os hexágonos lá atrás e aqui estão eles. Pronto. Olhando para a superfície aqui do nosso cérebro, do nosso córtex, então eu queria que vocês vissem aqueles hexágonos aqui. Certo? Então toda a estrutura do nosso neocórtex vai ser preenchida por aqueles hexágonos. Lembrando que esses hexágonos, cada um deles, em cima, vão ter uma profundidade de aproximadamente 3 milímetros, tá? E dividido em 6 camadas de células, certo? Essa estrutura, toda bonitinha assim, é o que a gente chama de microcoluna, ou mini-colunas, como alguns autores chamam, tá certo? Então, essas microcolunas, elas se distribuem em torno de 300 mega, ou seja, 300 milhões de microcolunas. Então, imagine essas microcolunas como se fossem processadores de um computador. Então, quando alguém vai comprar um computador, normalmente você vai perguntar, qual é a potência do processador, qual é a memória, né? Mas a potência do processador, a gente lida normalmente com máquinas que têm processadores, um único processador, às vezes dividido em 4 núcleos e assim por diante. Mas, na prática, a gente tem apenas um processador ali dentro. Tá certo? Quando máquinas mais sofisticadas, né, Core 6 e 7 e tal, a gente acaba tendo mais núcleos. É como se você tivesse 4, 5, 6 processadores dentro da máquina. Mas, para todos os fins, vamos dizer o seguinte, a maioria das máquinas padrão que você vai ter aí, você vai ter um processadorzinho dentro lá do teu computador, dentro do teu celular e assim por diante. Agora, imagina você ter uma máquina, um computador com 300 milhões de processadores. Já deu para ficar coisa interessante, né? As máquinas mais parrudas que a gente tem atualmente, que fazem supercomputação, são máquinas que têm alguns milhares, mas não tem milhões de processadores.
Tá certo? E o que é que muitos processadores permitem você fazer? Permite você fazer uma coisa chamada de processamento paralelo. Ou seja, eu posso processar várias coisas ao mesmo tempo, sem precisar me deter necessariamente em uma delas. Então, esse processamento paralelo, quando a gente pensa em aprendizagem, é o cara, digamos assim, o parâmetro mais importante, é o paradigma mais importante. Porque nós temos duas modalidades de processamento. Processamento serial, em que um vai atrás do outro, e temos esse tal desse processamento paralelo aí. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? No modo paralelo, eu penso sem tomar consciência do que está acontecendo, certo? Já no modo serial, na medida em que eu preciso tomar consciência daquilo, eu preciso organizar a informação em passado, presente e futuro. E isso torna tudo mais lento, tá certo? Mas antes da gente entrar nessa seara aí, vamos finalizar essa parte aqui dos padrões. Então, veja que cada um desses padrões que a gente está vendo aqui, desses processadores que a gente está vendo aqui, é formado por uma quantidade de aproximadamente 100 células aqui dentro. Né? 100 células ou mais, tá certo? Então, isso varia de pessoa para pessoa, obviamente. Mas, no geral, a média fica em torno de 100 células. E o que é que você imagina que esse processador faz? A maioria deles começa a fazer coisas simples. Por exemplo, alguns vão detectar traços em uma direção, o colega dele pode detectar traços na direção oposta, o outro vizinho pode detectar traços assim, certo? E assim sucessivamente, tá? Isso eu estou falando do aspecto visual. Ah, e se fosse auditivo, Jess, como é que seria? A mesma coisa. Ao invés de ser traços, nós teríamos tons, diferentes tons. É assim que a nossa cóclea faz. A gente quebra sons em diferentes tons, diferentes tonalidades, e cada célula, cada processador desse aqui, ó, na parte auditiva, se especializa em detectar só aquele tipo de tom. Tá certo? Por esse motivo é que a gente vai perdendo as habilidades para ouvir certos tons ou certas alturas de som, certas frequências, porque o nosso cérebro ele simplesmente ignora. Eu não preciso ouvir sons que estão muito abaixo da voz humana, nem muito acima da voz humana. Então não teria necessidade de você ouvir ultrassom como o morcego faz. Também não teria necessidade de você ouvir infrassons, como acontece com o cachorro, o elefante, que ouve sons muito mais baixos que a gente consegue ouvir. A criança pequena, ela também consegue detectar sons bem mais baixos do que a gente. Então, fica aí na faixa de 15 Hz a 15.000 Hz. Tá? Então, esse processo todo para que você tenha uma ideia que o nosso cérebro ele gosta de ficar adaptado àquilo que a natureza exige dele. Então, se a voz humana gira nessa frequência aqui de 2.000 Hz, para que eu vou querer saber de 60.000 Hz? Não tem a menor necessidade. Certo? Então, o cérebro ele vai podando, e o que ele faz? Ele pune as células que detectam sons nessas frequências altas, para que elas deixem espaço para células que ouvem o som na frequência da voz humana. É isso que ele acaba fazendo, que o nosso cérebro faz o tempo inteiro. Aí você pode me perguntar, mas peraí, como é essa história de punição? É literalmente uma punição mesmo. Como assim? O nosso cérebro inibe certas células para que elas não disparem. E para que pelo fato dela não disparar, você passa a ter, então, uma maior chance daquelas células que fazem realmente parte do processo de codificação estarem ativas. Então, o que nós temos aqui, quando a gente olha para a superfície do nosso córtex,
o que a gente veria seria a ativação de certas células, tá certo? Perdão, de certas colunas, como aquelas que a gente viu ali. Lembrando que eu estou olhando aqui para a superfície do cérebro, tá certo? Então, o cérebro está aqui na superfície. O cérebro está aqui bem na superfície e você está olhando a superfície do cérebro. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um padrão que é gerado, por exemplo, o B, ele corresponderia, isso é uma coisa apenas fictícia, tá? A ativação dessas colunas aqui nessa sequência, tá certo? Assim como o O corresponderia à ativação dessas colunas na sequência. Essas que estão mais escuras são aquelas que são inibidas ativamente para não atrapalhar o processo da decodificação e da codificação. Então, quando você começa a aprender a ler, na verdade, o que você vai treinar, vai estar fazendo, é treinando o seu cérebro a criar esses padrões, de maneira que toda vez que esse padrão se repetir, você sabe que aquilo corresponde ao B. Esse padrão aqui vai corresponder ao O, esse ao L, esse ao A e assim por diante. Então é assim que a gente funciona, na verdade. O que é mais interessante é que você passa a entender agora que nós não temos uma palavra representada dentro do nosso cérebro. Nós não temos. O que nós temos são simplesmente colunas que são ativadas dentro de uma sequência, e esta sequência é que vai permitir ao teu córtex dizer que aquilo é a letra O, B, ou O, ou L, ou A. Tá certo? Então, isso no nível de hierarquia mais baixo, a gente pode observar essa hierarquia naqueles processos de formação das microcolunas que a gente vinha conversando logo no comecinho da nossa discussão. Então, nesse processo aqui de hierarquia, a gente vai tendo a formação de novos padrões por meio da estimulação. Os que estão mais vermelhos e amarelos são os mais ativos, os que estão mais escuros são aqueles que vão ser punidos para que ele não atrapalhe a formação dos outros padrões, tá certo? E quando a gente pensa na fala e na leitura, por exemplo, isso é muito interessante, porque essas colunas que vocês estão vendo aqui, elas vão ser somadas mais acima. Quando eu falo acima, não é acima necessariamente acima no padrão, não. É acima no sentido acima em termos de hierarquia. Então aqui eu vou ter várias redes dessas aqui de colunas que vão se associar para formar fonemas, como por exemplo BO, LA, tá certo? Mais acima eu vou ter uma hierarquia maior ainda, que vai ser uma única rede formada por algumas microcolunas dessas, que irão ter agora, ao invés dos fonemas, ela já vai ter a palavra toda. Tá certo? E isso acontece em toda a superfície do nosso córtex, do nosso neocórtex. Esse processo ele vai se repetindo. Ô, professor, Pode só um perguntar. parêntese. Lembra do modelo da dupla rota que nós falamos? Inicialmente, a leitura vai optar, o cérebro vai fazer o caminho da leitura fonológica, né? À medida que esse processo vai sendo automatizado, o cérebro vai sofisticando esse mecanismo e caminha para o modelo da rota lexical. Isso tanto para a leitura quanto para a escrita. Acho que vale essa pontuação aqui. Uhum. Muito bom colocar assim, né? E pode ir colocando toda vez que você quiser. Então, como a Nandiara estava comentando agora, tá? A gente vai ter esses processos, a gente chama isso de hierarquia. Então, quando eu falo hierarquia superior, eu não estou falando que está em cima. Mas, por exemplo, imagine vocês que essas primeiras colunas que estão aqui embaixo, daqui para baixo, são as detectoras de padrões mais básicos, como traços ou caracteres. Aí, quando eu falo em hierarquia superior, pode estar aqui, simplesmente uma vizinha a ela, daqui para cá, já ser a colocação já de fonemas e assim por diante, a decodificação de fonemas e assim por diante. E da mesma forma, se a gente tiver mais representações aqui ao lado, nós vamos ter hierarquias que vamos permitir, por exemplo, a bola, a rola e assim por diante, tá certo?
Então, esse processo, ele vai sendo treinado. E aí tem um detalhe muito, muito interessante, é que o fato dessas colunas, elas aprenderem juntas, elas vão propiciar ao nosso cérebro uma aprendizagem mais fácil de determinados encontros. Por exemplo, na nossa língua, é muito difícil a gente encontrar coisas como, por exemplo, encontros como esse aqui. Tá certo? Então, como coluna, uma microcoluna que detecte o B, mas ela está ligada logo na mesma sequência ao V, na língua portuguesa, isso vai ser bem difícil de acontecer. Tá certo? Então, provavelmente, essa coluna ela vai ser punida para que não atrapalhe a formação, o aprendizado da nossa língua, tá certo? Daquele idioma que você está aprendendo, que aquele cérebro está aprendendo. E olha como isso é interessante. Nesse caso aqui, a gente ia ver essa coluna ela ser punida, ela ia ficar mais escura, como essas aqui, de maneira que ela não fizesse a cada processo de leitura que você estivesse fazendo, treinando, essa microcoluna, como esse caso dessa coluna aqui, ela deve ser punida para que ela não faça parte e atrapalhe, para que o indivíduo, por exemplo, não fique gago, né? Para que o indivíduo não fique disléxico, por exemplo, tá certo? Então, esses erros, eles acontecem muito no nível celular, é estrutural, na verdade, tá certo? E aí você vai aprendendo dessa forma, se o teu cérebro ele não aprende a inibir, a punir aquelas colunas que normalmente, que dificilmente vão produzir encontros na tua linguagem, imagina você aprendendo um idioma como o cirílico, coisas do tipo, que você vai ter esses encontros ligados aqui. Né? Aí você tem, por exemplo, a famosa grife, né? Se eu não me engano, é assim. Né? Então, a gente não pronuncia esse som, BV. Aí você vai ter um vulgare, né? Então, acho que não nem tem esse acho que é só o L, na verdade. Então, veja bem, esses encontros aqui que são indesejados em nossa linguagem, eles devem ser retirados da nossa língua. E aí, mais tarde, para você aprender a fazer esse tipo de conexão, ou seja, aprender um outro Ei, idioma, eu já que coloquei meu exija nome na esse lista de tipo de... frequência, viu? Tem alguém com o microfone Oi, ligado aí. gente, por gentileza, fechem o microfone. Obrigada. Interrupção, Então, né, professor? não, tranquilo. Então, esses encontros que normalmente não são propícios na nossa língua, a gente vai tender a puni-los. Então, essa rede aqui, que seria usado, viria ativada juntamente com ela deve perder a sua atividade para que você não, no momento da leitura daquele idioma que você está fazendo, você não venha se prejudicar, tá certo? Não possa ficar prejudicado. E é assim que acontecem os erros de leitura que a gente produz, né? E aqueles erros que já são diretamente ligados a uma deficiência, como o caso de dislexia, por exemplo. Tá? Essa punição, gente, é algo muito sério, porque a microcoluna que está a vizinha à outra, para formar a palavra bola, de tanto você repetir e de tanto ser uma palavra corriqueira no teu idioma, essas microcolunas elas vão estar juntas, bem mais próximas umas das outras. De maneira que, ao ver aquele signo, automaticamente o teu cérebro já decodifica rapidamente. No que ele decodifica, você vai aumentando a velocidade da leitura, tá certo? E o mesmo é válido para aquelas palavras muito raras. Então, na medida que você vai tendo palavras raras, formadas por encontros com fonemas que são difíceis da gente ter em nossa língua, como é o caso, por exemplo, de palavras em alemão, né? Então, em sueco, são tons que a gente normalmente não entende e nós preferimos punir esses sons. E isso vai te dar uma dificuldade enorme quando você for aprender esses idiomas.
porque o teu cérebro ele vai ter que mudar a estrutura, toda a estrutura dessas microcolunas aqui, ó, que ele aprendeu a fazer esses padrões desde criancinha. Tá? Então, é por isso que o aprendizado dos idiomas, da linguagem, tanto escrita quanto falada, ela se estabelece de uma maneira muito mais propícia lá na infância. Porque depois, já de adulto, quando essas colunas já estão bem solidificadas, uma próxima à outra, muito mais difícil vai ser você aprender. Porque imagina agora, você vai ter que aprender, você está estudando lá o cirílico, você está estudando o alemão, você vai ter que agora que aprender que esse encontro aqui, ele existe. CZ, né? Coisa que na nossa língua, você vai dizer, tá faltando alguma coisa aí no meio, né? Tá faltando uma vogal por aí, mas a gente não tem esse tipo de som, tá certo? E aí a gente cai naqueles problemas da transdução do que a gente está ouvindo ou daquilo que você está lendo, tá? Que é o fato de ser exatamente o que você lê, exatamente a pronúncia do que você tem, tá? Que é aquele caso da transparência, né, que você tinha falado anteriormente, né, naquela última conversa da gente. Então, e de você ter uma linguagem, como por exemplo no caso do inglês, que para o teu cérebro adivinhar que depois do O vai ser essa microcoluna aqui, é algo que você precisa saber do contexto, porque do contrário você não vai conseguir identificar, tá certo? Então, esse processo, ele determina o que nós chamamos de transparência. Então, por exemplo, no inglês tem vários encontros com TH, por exemplo, O, U, que você vai pronunciar como FO, soprando, que isso para a gente é uma afronta, pensando no português. Tá? Você vai tender, no português, pela transparência da nossa língua, você vai tender a dizer TH, throw. Só que no inglês você vai dizer throw. Né? Então isso vai depender, inclusive, do contexto do que vem aqui antes e das palavras que vão vir depois. Tá certo? E como é que o nosso cérebro vai fazer essa decodificação? Ele vai fazer isso a partir dessas microcolunas aqui, ó. E aí, nesse momento, você vai ter que treinar o teu cérebro a fazer esse processo. Tá? Esse é um processo que requer muito treinamento, bastante treino, para que você saiba que agora você está lendo esse encontro já não é mais no português, mas sim no inglês. Tá certo? E imagina que um encontro como esse, um TH, que você aprendeu a tua infância inteira a inibir, agora que você está aprendendo outro idioma, já depois de adulto, você vai ter que lembrar que você não está falando português, e sim que você vai estar falando no outro idioma, no caso do inglês. E essa microcoluna que foi inibida anteriormente, agora ela deve ser ativada para linkar com a sua vizinha. Tá certo? Então, esse processo de formação de microcolunas, eu não sei se deu para vocês entender o segredo das microcolunas. Tá? É assim que o cérebro faz a decodificação dos padrões. Isso é válido, gente, para fala, para visão, para audição, para somestesia. O nosso mundo é codificado em nosso cérebro exatamente dessa forma. Tá certo? Você tem ali esse monte de casinha de abelha, essas colmeias, e cada coisa nova que você aprende vai ser um padrão de microcolunas que você vai associar. Tá? Então, por exemplo, aí agora entra naquilo que eu tinha comentado lá no comecinho. Eu tinha falado, por exemplo, assim, o rosto de uma pessoa, ou o nome de alguém que você conheceu agora, ele não está representado como um desenho, como uma foto dentro da tua cabeça. Ele vai estar como uma coleção desses traços aqui, assim como essa palavra bola, ela vai ser uma coleção de padrões, de traços, e vão sendo juntadas, somadas, num nível hierárquico mais alto para dar a palavra final bola. A mesma coisa vale para um rosto, a mesma coisa vale para o nome de uma pessoa, para uma cena e assim por diante. Então, quando você pensa
em uma praia, se eu pedir para você pense em uma praia, você está aí pensando agora, é uma praia. Você não tem a representação, a foto da imagem da praia que você está pensando. Você tem simplesmente um conjunto de padrões, de microcolunas, que são associados e que juntos, em um nível hierárquico mais alto, vão dar origem à imagem da praia que você está vendo. Por exemplo, o rosto de uma pessoa vai ser processada como a boca em um lugar, o olho em outro, o outro olho em outro, o nariz em outro canto, uma sobrancelha em outro, outra sobrancelha em outro. É bem um quadro de Picasso, bem cubista, né? Então você vai ter essa profusão. E aí, em um nível hierárquico mais alto, todas esses fragmentos do rosto vão se unir para formar a imagem de uma pessoa. E é exatamente a imagem daquela pessoa que você vai ter. Tá certo? Tá claro esse processo de formação de detecção de padrões? Sim, ficou bem claro. Acho que Então, a exemplificação ajuda ainda a clarear mais, né? Uhum. Então é isso aí que nós temos quando nós falamos em padrões, tá certo? E pensando em linguagem, em leitura principalmente, o que a gente tem que ter em mente da agora em diante é que quando você está ali predispondo ou tentando ensinar alguém a ler, a desenhar caracteres, antes de tudo você tem um desenho a ser feito, né, de um grafema, você vai ter um desenho, e essa habilidade, eu não sei porque a gente não explora, a gente só pensa na leitura, em fazer cirandinha e tal, mas não pensa que a letra em si que você está escrevendo, o caractere, ele é um desenho. E que a gente precisa formar padrões da mesma forma que nós usamos para formar os padrões com o som, com o fonema. Tá certo? Então, esse processo, eu acredito que a gente pode juntar de uma maneira mais eficiente, trabalhando as duas coisas. Tá certo? Porque quando você detecta padrões, gente, apenas da linguagem, você fica muito restrito ao hemisfério esquerdo aqui, em uma área muito mais específica dentro do hemisfério esquerdo, que vai estar aqui na área de Broca, tá certo? Vai estar aqui na área de Broca, na área de Wernicke, aqui, que vai te dar a tradução semântica das palavras, aqui vai te dar a articulação da palavra, a voz, né, que você vai ter, aqui que vai, as redes de neurônios daqui vão te permitir produzir o som, aqui o significado. Aí o significado, tá certo? E aqui embaixo eu vou ter o córtex auditivo. É aqui onde todos os sons chegam para ser representados em teu cérebro, tá? E esses daqui são específicos da linguagem. Linguagem falada aqui e o significado dela aqui. Alterações nessas duas regiões levam ao que a gente chama de afasias, né? Que vão comprometer a linguagem do indivíduo. Às vezes o indivíduo um acidente vascular, um traumatismo, faz com que a pessoa perca a capacidade de produzir o som, a articulação, mas ela consiga entender o significado do que ela está vendo, tá? Por outro lado, pode ser o contrário. Ela pode, nesse caso aqui, perdendo a área de Wernicke, ela vai perder a capacidade de estar articulando o som, ou, perdão, ela vai ter a capacidade de estar articulando o som, mas perde a capacidade de encontrar o significado para ele, tá certo? E como eu vinha falando lá no comecinho, agora dá para a gente mostrar muito bem. Aqui está a região que eu falei, a inferotemporal, gente, olha só. Esse sujeito aqui é o lobo temporal, tá? Aqui agora eu tenho a região inferior do lobo temporal, chegando aqui próximo ao lobo occipital, área da visão, tá certo? É aqui que a linguagem, a nossa linguagem, falar, a escrita, principalmente, ela se estabelece nesse ponto aqui. Ó. Essa área é a mesma área que nós usamos
para armazenar os rostos, as imagens de rostos das pessoas que nós passamos a conhecer. Nessa mesma região aí, tá certo? A região inferotemporal. E esse é um detalhe muito interessante, que olha a dificuldade que o nosso cérebro passou e tem que enfrentar, uma criança tem que enfrentar, ou um adulto tem que enfrentar para aprender a escrever. Ele tem que adaptar uma região, que é essa aqui, que antes só fazia reconhecer rostos de pessoas, agora ele tem que passar a reconhecer fonemas, palavras, letras, e sílabas e palavras, da mesma forma que ele faz com o rosto dos indivíduos. E tem mais, ele tem que passar essa informação para o córtex motor, que está bem aqui em cima, tá certo? Vamos fazer, só para vocês terem uma ideia, eu falei de córtex motor, essa figura aqui, ó, esse camarada aqui. Ó. Esse daqui é sensorial, esse daqui é sensorial, esse é o motor. Tá? Então, de um lado e de outro, nós vamos ter aqui o córtex motor, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, tá certo? Dos dois lados a representação. E é daqui de cima, gente, que vai partir o comando para que você escreva a palavra que você quer escrever. No caso da bola, como a gente viu ali, essa informação, no momento que você pega caneta e lápis, ou lápis, ela vai partir daqui de cima do teu cérebro, vai descer, passando por dentro aqui da sua medula espinhal, ou do lado esquerdo, do lado direito, no caso aqui do lado esquerdo, né, que é o que a gente mais utiliza para essa parte, dependendo se você for canhoto ou destro, tá certo? Se você for destro, vai vir do lado esquerdo, se você for canhoto, vai vir do lado direito. E aí, essa informação vai descer por toda essa extensão aqui da sua medula, tá? E vai sair, começou aqui em cima, ela veio descendo, e vai sair em direção ao seu braço, para controlar a musculatura que você vai realizar o movimento para fazer o processo da escrita. Né? Não é fácil, não. Isso aí, o mais indicado é alguém da fono. Mas veja bem, o mecanismo de aprendizagem, todo o nosso cérebro se baseia nesses sistemas de formação de padrões, tá certo? Eu falava para vocês que existem os padrões auditivos, que, diferentemente do padrão visual, que a gente tem a detecção de traços, por exemplo, linhas verticais, linhas horizontais, linhas inclinadas e assim por diante. Na audição, é basicamente a mesma coisa. Só que na audição, o processo de formação do som, ele envolve uma região que nós chamamos de cóclea. Então, aí você tem o som agindo sobre o tímpano, tá? E aí você vai ter o martelo, a bigorna, eles irão aqui o estribo, eles produzem como se fosse um fole, uma sucção, ele puxa para dentro e para fora, e ele movimenta um líquido aqui dentro desse canal semicircular da cóclea, tá certo? Aqui são os canais semicirculares que dão o equilíbrio para a gente. Então, a partir dessa variação, esse líquido ele é movido para frente e para trás, para frente e para trás, ele vai movimentar algumas células, como a gente está vendo aqui. Ele vai vibrar exatamente de acordo com a vibração do som que está entrando no seu ouvido, tá? Na sua orelha. E aí, essa informação ela vai ser decodificada passando por esse nervo aqui, que é o nervo auditivo, e vai chegar dentro do cérebro do indivíduo, mais ou menos nessa região aqui. Tá certo? Então, dentro dessa região, você vai ter células que vão se especializar em detectar sons bem graves, sons mais agudos, sons intermediários e assim por diante. Tá certo? Então, se o teu aparelho, o teu sistema de detecção de sons, que é as suas orelhas, teu ouvido, se ele está com um comprometimento naquela transdução do sinal, que é o que mais acontece, então você tem um problema periférico, naquele caso, tá? Quando o processamento é central, o erro é aqui dentro, então o problema vai ser no teu sistema auditivo, na tua área auditiva. Então, esta área auditiva aqui, ela não vai aprender a decodificar
aqueles tons, aquelas diferenças de tons. E o que você deve, normalmente, como a gente procede em qualquer outro tipo de aprendizagem, é fornecer a associação do tom com o significado, para que o indivíduo possa entender. Porque para a gente é muito simples você dizer bar, por exemplo. Mas você não entende, se você for pensar no cérebro de uma pessoa, que ela consegue entender o ruído, mas que as redes neurais aqui do córtex auditivo dela não conseguem fazer essa associação do som com o tom que está chegando dentro do seu córtex auditivo. Colunas, né? Então, no indivíduo bilíngue, essas microcolunas elas vão ter um trânsito facilitado, tá? Tanto o BV, aquele exemplo que eu estava dando anteriormente, quanto o BO, boleto, por exemplo. BV, o termo que você vai usar lá em outro idioma, cirílico, em tcheco e assim por diante. Então, a arquitetura das microcolunas é a mesma. O que vai mudar, Karina, é a facilidade com que elas vão conversar entre si, tá certo? Se durante a infância essa criança ela teve conexões com várias microcolunas de outras áreas que permitem encontros como, por exemplo, do B com o Z, por exemplo, aqui, de uma maneira facilitada, se ela teve, ela facilmente vai fazer esse processo de aprendizagem sem maiores dificuldades, tá certo? Agora, o que dificulta para quem não é bilíngue é que, no caso da maioria de nós, por exemplo, é que mesmo falando outro idioma mais tarde, a gente esbarra no problema daquelas inibições que eu falei com vocês. O cérebro ele tem que inibir, e ele faz isso o tempo todo, para inibir encontros que não fazem parte da tua língua mãe, tá certo? Do teu idioma padrão. E no momento que você agora se predispõe a aprender um outro idioma, você vai ter que desinibir, ou seja, isso vai tomar tempo para desinibir essas conexões, essas microcolunas que já estavam inibidas desde que você era criancinha.
Música